meus amores, mais um showzinho aqui do Bistrô da Mente, o seu CrossFit mental. E antes de começar a falar do tema que eu quero falar hoje, que na verdade nem é um tema, tá? É uma dinâmica que eu faço com os meus mentorandos, eu resolvi liberar aqui para vocês, que é muito boa, né? Então, teve umas pessoas, se não me engano, foi no vídeo sobre ansiedade que eu falei, sobre levar o telefone para o quarto, ficar dormindo, vendo as redes sociais e tal, e algumas pessoas falaram assim, ah, mas eu não tenho ansiedade com isso, eu durmo tranquilo, ou quem é que não faz isso? Você não faz isso? Tal. Então, assim, para responder a todos, foram várias perguntas iguais, se você não tem ansiedade com isso, não há problema nenhum. O que eu falei é para pessoas que sofrem com ansiedade e que precisam mudar o padrão. Tudo que eu falo aqui, ou você se identifica e fala, uau, eu gostei disso daí, eu vou tentar fazer, vou levar para minha vida. Ou se você não identificar, não é com você, né? Traz para a realidade da tua vida tudo que eu falo, né? Transforma isso para a realidade da tua vida. Eu me deito com o telefone na mão e uso a rede social normalmente porque eu não tenho problema nenhum para dormir. Porque eu já fiz reprogramação mental referente a isso. Antes de eu contar para vocês o que é reprogramação, antes de eu ensinar para vocês o que é uma reprogramação mental, eu já testei tudo em mim. Eu não faço nada que eu não tenha testado em mim, tá? E se deu certo, é porque dá certo para todo mundo. Então, assim, tudo que eu falar, transforma para a realidade da sua vida. Se não te faz mal, não tem problema nenhum. Se te faz mal, faça os exercícios que eu falo e tudo vai correr bem, ok? E eu queria falar hoje sobre essa dinâmica da cadeira, né? De devolver a tua criança para o teu passado e por quê? Eu tenho participado de alguns grupos de pessoas acima de 40, 50, 60, 70, enfim, e eu tenho visto a insegurança dessas pessoas, né? A imaturidade dessas pessoas já nessa idade. E por que que eu tô falando isso com vocês? Porque normalmente, dentro de um padrão normal, uma pessoa quando chega nessa idade, ela já viveu razoavelmente bem, ela já teve seus problemas, ela já viu muita coisa no mundo para estar madura, para não ter mais medo, para não ter mais insegurança, não trabalhar com nada disso. Só que ela continua e eu fico analisando as postagens, as fotos, os tipos de foto das pessoas para chamar atenção, querendo a opinião dos outros. Por uma falta da própria afirmação. Então a pessoa ela está sempre se autoafirmando, precisando se autoafirmar e massagear o ego dela. Então por isso que eu resolvi liberar essa dinâmica aqui, tá bom? Por quê? Porque isso só mostra a infantilidade da pessoa. Vocês estão vindo do passado ainda com aquela criança agarrada em vocês. E muita da atitude de vocês foi aquela criança que ficou lá atrás, que foi abandonada, que foi rejeitada, que cresceu no meio de brigas, teve vários problemas, cada um sabe do seu, mas ficou parada lá atrás e trouxe para a vida adulta essa criança e não consegue enxergar, não consegue se dar conta. Eu tenho duas dinâmicas muito boas que eu faço, a outra não vou liberar por ser longa, tá? E particular, que realmente eu só faço com meus mentorandos. Se você quiser saber, é só entrar em contato comigo, aí na página, no perfil, tem o meu contato, tem meu e-mail, e aí eu explico para você como que é essa dinâmica, mas ela demora um pouquinho mais e eu não vou fazer aqui para não me estender. Então eu vou deixar essa. Ela é um pouco dura, ela é um pouco dolorida e de novo, para a sua realidade. Se você percebe que você tem medo, que você é inseguro ou insegura, né? Carrega ainda muito medo do passado e muitas vezes você foi rejeitado, sim, abandonado, por qualquer razão que seja. Criança, ela não acumula no cérebro só grandes traumas. Qualquer coisinha que ela ouve já é motivo para ela trazer para a vida dela sobre isso. E um problema da criança muito grande é o sentimento de culpa que ela tem. Se os pais divorciam, ela acha que foi culpa dela. Se os pais morrem, ela acha que foi culpa dela, né? Ainda mais porque nós temos a infantilidade de criar os nossos filhos com as seguintes frases: se o bebê não comer, mamãe vai ficar triste. Se o bebê não comer, papai morre, papai não volta mais para casa, né? Toda mãe faz isso, eu também já fiz, tá, gente? É uma grande besteira que eu cometi na minha vida. E a criança, ela vai acumulando culpa.
Se a mãe tá triste, a culpa é minha. Se a mãe morreu, a culpa é minha. Se o pai foi embora, a culpa é minha. E carrega para a vida adulta, mantendo essa insegurança, essa imaturidade, esses medos que precisam ser curados. A gente precisa ser maduro, autossuficiente, trabalhar o autoconhecimento, ser seguro de si. Ser uma pessoa segura de si é a melhor coisa que tem para fazer. Então, você pegue duas cadeiras no momento em que você estiver sozinho, sozinha, tá? É uma coisa sua, íntima. Algumas pessoas eu fiz isso guiado, mas eu até prefiro que elas façam sozinha, porque é um momento realmente muito íntimo. Você coloca uma cadeira na frente da outra, você se senta em uma e na outra você se vê como criança, aquela criança que ficou lá atrás. Se você precisar visualizar alguma coisa, porque o cérebro tem muito disso, tá? Trabalha muito com o visual, coloca um brinquedo que você ainda tenha, uma boneca, um carrinho, uma roupa, geralmente a gente tem alguma coisinha, ou se você não tiver nada, coloca a tua foto de quando você era pequeno, pequena, enfim. E começa a conversar com essa criança, tá? Começa a perdoá-la, começa a dizer para ela, olha, fulano, fulana, eu perdoo você porque você não tinha culpa de nada. Você não tinha entendimento. Você não foi culpada pelo divórcio dos seus pais. Você não foi culpada pela morte de algum dos seus pais, dos seus avós. Você não foi culpada porque eles brigavam. Você não foi culpada porque na adolescência algum garotinho, alguma garotinha te rejeitou. Você não tinha maturidade para entender nada disso. Você adquiriu medo, você adquiriu insegurança, mas agora você precisa voltar e ficar lá. Você não pode mais andar comigo. E cita o teu próprio nome. Você não pode mais andar comigo porque isso atrapalha a minha vida. Toda essa insegurança que eu tenho, todo este medo que eu tenho, toda essa imaturidade vem de você. E eu preciso que você volte lá no passado. Eu preciso que nas minhas lembranças fiquem só as coisas boas. Lembra daquele dia que a gente fugiu de casa para ir andar de bicicleta? Lembra aquele dia que a gente fez tal traquinagem com um colega da escola e que a gente riu muito? E começa você a trazer nessa criança as boas lembranças da infância, porque geralmente a gente tem alguma coisa boa para lembrar. Lembra aquele dia que você estava com medo da chuva e eu te abracei e falei, vai, nós estamos juntos, já vai passar. Então, eu só preciso dessas lembranças. Este medo que eu tenho, essa insegurança, essa ansiedade, essa depressão, não pode ficar comigo. Você precisa ir embora, você precisa ficar lá. Então, eu perdoo você pelos seus medos, pela insegurança que você adquiriu, porque você não teve culpa de nada, né? Você precisa voltar para o teu lugar. E daqui para frente eu assumo como um adulto, como uma adulta, que vai entender realmente o que é uma boa relação com as pessoas, o que é ter segurança na minha profissão, o que é ter segurança com o meu parceiro, com a minha parceira, o que é confiar, porque você precisa ir embora. Eu te perdoo, eu te agradeço pelos nossos momentos alegres, que é isso que eu vou lembrar. Mas essa menina e esse menino inseguro, com medo de rejeição, com medo da perda, né? Ou que precisa se autoafirmar para poder se sentir melhor, precisa se sobressair em cima de alguém, entre aspas, mais frágil que você, para você se sentir melhor, é só insegurança da sua parte. Então diga para essa criança, eu libero você, a partir de agora você está voltando lá para o passado e me deixando só as boas lembranças. E daqui para frente, assumo eu, como adulto, como adulta, sem medo, sem insegurança. Você vai chorar deste momento, né? Quando eu fiz este curso há muitos anos, era uma dinâmica de grupo, eu vi pessoas descendo da cadeira e deitando no chão em posição de feto que choraram horas. Mas foi algo duro, dolorido, mas realmente muito bonito e libertador. Faz isso. E quando você terminar, pega essa imagem de você quando criança, vai diminuindo na sua mente, diminuindo, diminuindo e dando tchau, tá? Essa criança tá indo embora e você tá dando tchau, até que ela suma, né? Você pode imaginar ela sumindo numa fumaça, você pode imaginar ela caminhando embora por um campo bem longo, até que você não tenha mais nenhuma visão dela.
mas manda essa criança para o lugar dela. E não confundam, tá, gente? Ah, mas a gente tem que ser criança, tal. Não, a gente não tem que ser criança, isso é uma grande mentira. A gente tem que se divertir, a gente tem que copiar, fazer como uma criança, tá? Ser feliz como uma criança, não julgar como uma criança. Mas essa criança interior, você precisa devolver ela para o passado, tá bom? Essa é minha dica de hoje, deixo aqui essa dinâmica para vocês. Eu sei que quem for fazer vai ser um pouquinho dolorido, mas vai ser realmente libertador, tá? Bom, um beijinho em todo mundo como sempre e até o próximo vídeo.